O projeto de interview no passado foi muito bem sucedido. Tivemos muitas apresentações interessantíssimas. Eu tenho certeza que hoje nós teremos mais uma apresentação do nosso deputado Paulo, que falou sobre Plínio Salgado a primeira vez, uma palestra brilhante, e hoje vai falar sobre Enéas. E o nosso querido secretário-geral que vai fazer a apresentação do confrade Paulo. Boa noite, senhores e senhoras. Eu tinha aqui um mini currículo dele, mas sumiu, então vou ter que falar de novo isso. Paulo Fernando Melo Costa, professor de Direito Constitucional, consultor legislativo da Câmara e do Senado 2 décadas, 25 anos. Assessor, né? Mais de 30. 25 anos. Deputado federal agora eleito pelo PR. Republicanos. Ele já tinha sido candidato a deputado federal 3 vezes, essa é a terceira, e desta vez ele ficou como primeiro suplente e foi chamado para assumir, né? Paulo nessa trajetória como assessor parlamentar, ele durante muitos anos trabalhou com o Dr. Enéas Carneiro, tá? E a partir disso, ele aprendeu, ele ajudou a criar partidos, ele criou vários partidos, ele também é professor de direito eleitoral, advogado eleitoral, professor de direito eleitoral, na área de história, colecionador colecionador de livros, ênfase escritas, documentos, discos antigos, né? O que mais? Tem outra coisa esse colecionador. É isso. Bom, com licença. Esse livro, ele fez aqui a orelha, a apresentação da orelha do Enéas, arrumou a apresentação do livro, o prefácio do livro do presidente, então presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, e ajudou a organizar. Ele vai contar aqui nessa conversa, nesse café histórico e geográfico, ele vai contar um pouco da trajetória deste amigo e mentor dele, já falecido, e vai contar também como é que foi o surgimento desse livro. É isso, Paulo? Isso. O melhor não falou que eu sou piauiense. Certo, presidente? Mas nós resistimos sempre. Então, boa noite, caríssimos confrades, amigos presentes. É uma alegria estar aqui no meu primeiro evento oficial agora como deputado federal. Me honra muito. Desculpa, eu esqueci a coisa mais importante. Ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, nosso sócio acadêmico há algum tempo, há 2 anos. Independente de ser político, ele é sócio, já era sócio do Instituto Histórico quando foi eleito. Obrigado. Então, caríssimos, esta noite eu vou falar dessa figura, né? Eu trouxe aqui uma escultura que eu mandei fazer, aliás, muito bem feita, por um amigo lá do interior de São Paulo, um homem muito controverso, mas incompreendido, né? Eu, muitos anos na Câmara, desde office boy, agora como deputado, e durante algum tempo eu era indicado para ministrar aulas de regimento interno, de processo legislativo para os deputados que chegavam. Eu tive vários alunos, como se fosse aula particular, não oficial da Câmara. Nessa época, então, eu trabalhava com um então deputado, Silvio Cavalcante, presidente da Câmara, e ele então indicou-me para o Dr. Enéas e a sua bancada, até então composta de 5 parlamentares. Boa noite bem.
De tal maneira, eu me senti muito lisonjeado, né? Eu já era eleitor dele, tinha sido candidato a presidente na eleição de 89, a primeira de 94 e 98. De 94 a 98 eu votei em 89 não. E aí então ele era muito cerimonioso, assim, muito litúrgico, um homem profundamente educado. E ele falou assim para mim: professor, eu gostaria que o senhor me entregasse o material primeiro para que eu estudasse. E assim eu fiz. Na semana seguinte, ele marcou comigo e na primeira aula eu percebi a sua genialidade, que ele praticamente já sabia 80% do regimento. Marcada a segunda aula, ele sabia 99%. E eu me identifiquei muito com ele e ele então convidou-me para assessorar o partido Tona, já que eu também, além de ter conhecimento do processo legislativo, também era advogado eleitoral e poderia ajudar as demandas do partido. E a partir daí então fiquei 6 anos trabalhando com ele até a sua morte. Pois bem, ele teve uma infância muito pobre, né, no Acre. Ele fazia questão de dizer que era acreano com I. Ele se irritava profundamente se falava que se escrevesse acreano com E. E ele então, o seu pai era barbeiro e a sua mãe era uma dona de casa, era uma artesã. E esse é um dos motivos então porque ele usava barba. Quando o pai morreu, ele, em homenagem ao pai, resolveu não fazer mais a barba. Apenas isso. E uma das coisas que mais incomodava ele é que se alguém tivesse, principalmente jornalista, me perdoe aqui meu amigo, que tivesse a petulância de perguntar a ele a respeito da barba, ele se irritava profundamente. Certa vez o jornalista perguntou: e a sua barba? Ele disse: a minha esposa não está se incomodando, por que você se incomoda? Mas enfim. E ele então, muito pobre, né, ficou órfão muito cedo, foi para Belém do Pará, onde lá fez seus estudos primários, né, iniciais. E ele então falou assim: a única salvação que eu tenho na vida era estudar. E ele, desde criança, sempre foi o melhor aluno. Em tudo que ele fez, ele sempre foi o primeiro lugar, sempre. Obviamente, nós sabemos hoje que ele tinha uma superdotação. O politicamente correto diz que não pode mais falar superdotação, agora pessoas com habilidades especiais. E aí então ele fez lá o ginásio e ele falou assim: a única salvação que eu tenho na vida é o serviço militar obrigatório, né, servir ao exército. Mas ele era menor que ele. Então ele foi rejeitado do serviço militar obrigatório e aquilo causou-lhe uma grande decepção. Ele queria muito servir. Mas depois ele foi para o Rio de Janeiro, pegou lá o Ita no norte, demorou mais de 10 dias para sair do Acre e chegar até a capital, Rio de Janeiro. E lá então ele acabou sendo militar. Ele foi sargento do exército, trabalhando na parte de anestesia. E ele então fez a faculdade. Inicialmente ele fez matemática, física, não é? E ele então foi trabalhar em cursos preparatórios para o vestibular. E no curso preparatório para o vestibular, ele dava aula de todas as matérias, exceto geografia. Então, um geógrafo aqui, ele dizia que geografia era uma coisa assim meio chata, mas o resto, se o professor de história faltava, antes terminou o ponto. Ele dava aula de história, ele dava aula de biologia, de física, de química, matemática, português, todas as matérias, exceto geografia. Pois bem, e aí então, ele foi inicialmente professor, depois ele foi dono de cursos preparatórios para o vestibular, focado na medicina, e ele ficou muito conhecido por causa disso. O curso dele era muito famoso, chamava-se Gradiente, não é? E depois então ele acabou realizando o seu sonho de ser médico. Pois bem, e fez graduação em medicina na Universidade Estadual do Rio, depois ele fez especializações e a área dele era a cardiologia, né? E ele ficou conhecido como o maior especialista em eletrocardiograma do Brasil, e sem exagero,
adquirir a biografia dele, do mundo. Ele poderia ter feito uma carreira muito promissora financeiramente, só ministrando palestras e conferências no mundo todo. Né? O seu livro, O Eletrocardiograma, é considerado a Bíblia, né, da cardiologia, um livro grande e adotado por várias universidades, não só no Brasil, e no mundo, com várias traduções. Então, ele poderia receber mais direitos autorais dos seus livros, até mesmo mais do que deputado. E aí, então, depois ele acabou seguindo uma carreira na sua categoria, né? Foi presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, trabalhou em vários hospitais, entre eles o INCA, o Nacional do Câncer, e lá, então, nos idos de 1988, certo dia, ele teve que dar notícia da morte de 3 pacientes, porque as máquinas lá não estavam funcionando. E aquilo, então, causou nele uma santa indignação, uma revolta. Naquela época, a legislação eleitoral previa que com apenas 121 pessoas você poderia montar um partido. E ele resolveu, então, montar um partido, o Partido da Retificação da Ordem Nacional, e para isso, então, ele convocou muitos dos seus alunos, né? Ele passou 40 anos da sua vida ministrando aula de elétrica. Ele dizia o seguinte: se eu ensinar os médicos a ler corretamente o elétrico, eu salvo mais vidas. Porque ele dizia que as pessoas morriam porque os médicos não sabiam ler o elétrico. Para fazer o curso dele, era semanal, em São Paulo e outro no Rio, tinha que ser entrevistado por ele, para ele ver se a pessoa tinha condições de ser aluno dele. As turmas tinham lista, de espera, as pessoas demoravam 6 meses, 1 ano, 2 anos para entrar no curso dele. Ele passou 40 anos da vida dele ministrando aulas de elétrica. Então, dentro dessas aulas, ele contava umas histórias muito curiosas, né? Certa vez, um jovem médico, uma família muito renomada no Rio, que o pai havia sido médico, que o avô havia sido médico, dono de uma clínica muito famosa, né, em Ipanema, e muito soberbo, e ele era um cientista, ele tinha feito uma pesquisa no jockey, onde ele media o batimento cardíaco do cavalo antes da corrida e depois da corrida, ele queria saber a frequência e tal. E aquele aluno muito soberbo, ele então tem que fez, falando para o aluno: olha, veja esse eletro aqui do cavalo no final da corrida, me dê um diagnóstico, o que você acha que é? Né? E o aluno olhou, mas não, isso aqui é um jovem, né, adolescente. E aí ele respondeu: você acaba de analisar o eletro de um cavalo. Nas entrelinhas ele está dizendo: você não entende absolutamente nada, está reprovado. Então ele era muito rigoroso, as suas aulas começavam pontualmente às 19 horas e ele não admitia atraso, em hipótese nenhuma. Se tivesse aqui, ele já teria puxado minha orelha, nós atrasamos 15 minutos, né? Brigar comigo. As aulas não poderiam ser interrompidas, né? E depois, às 21 horas, ele abria para que os alunos fizessem as perguntas. Era um homem muito rigoroso, mas não era ranzinza, não pense que ele era ranzinza, não. Pelo contrário, ele era um cara bastante bem-humorado, um cara bacana, muito educado, muito cortês, mas rigoroso, muito rigoroso no trato com os seus funcionários. E então, essa santa indignação o levou a fundar o PRONA, e ele então foi candidato a primeira vez em 1989, presidente, com pacos 15 segundos, não tinha o que falar, e ele então inventou o famoso bordão que o tornou famoso. As crianças pequenas, ao ver o horário eleitoral, saíram da sala com medo, né? Porque ele gritava de uma maneira muito entusiasta: não, né? Eles estavam com medo. E ali ele obteve na primeira eleição pouco mais de 300 mil votos. Uma votação razoável para quem era desconhecido, partido pequeno. Foi o maior dos menores. Ele foi o maior dos menores e o menor dos maiores. Tá? Pois bem, e aí então
O seu discurso era um discurso profundamente nacionalista, um discurso profundamente patriota. Ele que na juventude tinha namorado com o socialismo, mas depois de algumas boas leituras, ele, obviamente, como toda pessoa sã, né, abandonou aquilo. Mas ele, na juventude, os arroubos da juventude, no início dos primeiros cursos universitários dele, ele teve uma simpatia, né, pela esquerda, pelo Brizola, etc. Pois bem, ele então era um homem, como eu disse, muito preparado, não apenas na medicina, e ele gostava de estudar história, sociologia, né? Ele tinha como hobby, ele tinha uma lembra, ele gostava de olhar as estrelas, fazer anotações. Né? Certa vez, eu cheguei no apartamento funcional dele na cama no domingo e tinha vários papéis assim, em cima da mesa, lápis. E eu, muito curioso, falei: o que é isso que o senhor está fazendo? Ele falou: não, eu tenho um refrigério da minha alma, eu estou me divertindo, respondendo as questões da Olimpíada Russa de Matemática. Esse era o hobby dele. Era uma figura assim, muito curiosa, diferente de mim. Ele tinha verdadeira aversão ao futebol, não suportava o futebol. Né? E então pegava a parte do Jornal do Brasil, né, Globo, e ele jogava fora. Eu chegava no gabinete e falava assim: cadê a parte de esportes? Ele falava assim: estou salvando a humanidade. Não tenta tempo com isso. E aí, das maiores decepções que eu tive com ele foi quando ele disse que torcia para o Flamengo. Não acreditei, não combinava o doutor Enéas ser Flamengo. Mas eu falei: mas por que o senhor é Flamengo? É uma razão muito simples, que é: o Flamengo é mal possível, então metade dos alunos são flamenguistas, né, dos médicos, dos funcionários, das pessoas. Então, se eu disser que eu sou Flamengo, eu já resolvi metade dos meus problemas. E ele não entendia absolutamente nada. E eu poderia ousar dizer, se você mostrasse uma fotografia do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldinho Fenômeno, ele não saberia distinguir. Pode acreditar, porque ele se abstraía. Na hora do jornal, quando começava o futebol, ele ia ao banheiro, ia tomar, ficava o celular, ia ler, ele não lia, não tomava conhecimento. Na época da Copa, ele perguntou-me: quais são os dias dos Jogos do Brasil? Eu falei: o senhor vai assistir? Ele falou: não, eu quero que nesses dias você marque minhas viagens. Vai estar tudo vazio, não vai ter ninguém. Uma figura assim. E aí, né, um assessor incomodava-me, me perdoe aqueles flamenguistas, não vai deixar de votar em mim em 2026 por causa do que eu vou votar. Falei para ele assim: doutor Enéas, uma coisa que me incomoda profundamente é o patrocínio da Lubrax, da Petrobras ao Flamengo. Eu acho que aí tem coisa errada. Veja, a minha intuição já estava prevendo que tínhamos corrupção na questão da Petrobras. Eu posso fazer um requerimento de informações para saber o valor do patrocínio da Petrobras? Pode, mas não faça só o Flamengo, faça de todos os times. É assim eu fiz. A ministra, na época era a ministra Dilma Rousseff, Minas e Energia, por força constitucional ela era obrigada a responder, respondeu, e quando chegou, eu disse para ele: olha só os valores absurdos, que a legislação diz que quem está devendo a Previdência e a Receita não pode receber recursos públicos. Então é um absurdo o Flamengo receber. O detalhe é que o time que mais devia era o meu, o Botafogo. Mas o Botafogo não tinha patrocínio da Petrobras, não tem problema. E em face a isso, então, né, oficiado a Receita, oficiado a Previdência, o Flamengo naquele ano perdeu o patrocínio da Petrobras. Olha que beleza. Resultado: os dirigentes do Flamengo. E você perdeu um monte de pedágio nos Mas eu disse, né? E aí, então, o resultado. Né? O presidente do Flamengo e então o deputado Miranda do Vasco foram então o presidente Luiz Inácio falar dessa demanda. E ele, Luiz Inácio, então pediu que a Caixa Econômica resolvesse. E a Caixa Econômica, então, inventou uma loteria, que é o Time Mania. Você joga lá no Botafogo, joga no Flamengo, e o valor da parte dessas apostas, elas servem para bater a dívida do Flamengo, né, dos outros times. Então, por causa disso foi criada essa loteria. E aí, então, há algum tempo,
Eu estava com ele andando na Câmara, veio um senhor, torcedor fanático do Flamengo, e colocou o dedo em riste assim, no doutor Enéas. O senhor não poderia fazer isso com a nação rubro-negra. Ele levou um susto, ele era uma muito educado. Ele falou assim: eu não reconheço nação rubro-negra, só conheço, não é, a nação brasileira. Se o senhor for mais educado, não é, o senhor fala com a minha secretária, talvez eu lhe receba. Okay? Aí eu saí andando com ele e falou assim: quem é esse homem doido aí? Eu não me contive, porque foi realmente uma cena muito engraçada, né? Falei, isso aí, ex-deputado, dirigente do Flamengo, que homem maluco, né? Falei, pois é, não é? Tá vivo aí, então, tá gravando pula. Márcio Braga. Como deputado agora tem que ter uma certa precaução, né? E aí, caríssimos, isso mostra um lado muito curioso dele. Ele era muito bem-humorado. Certa vez, ele falou assim: Paulo, ele era assim, teatral. Diga-me, quem é que está na tribuna? É o deputado fulano de tal. Diga-me, quem não é médico. Eu olhei e disse assim: ele é médico. Aí ele fez assim: não é possível, já matou muita gente. Por quê? Porque esse deputado acaba de ir à tribuna falar um absurdo médico. Não me conformo. Entre aí no computador, na biografia, veja se realmente esse senhor é médico. Eu falei, ele é médico, formado. Ele disse, não, isso aí é o seguinte: é o pessoal oriundo da bovinocultura. Segundo ele, na década de 60, inventaram esse curso, bovinocultura, que depois foi extinto pelo Ministério da Educação, e os alunos, então, egressos, poderiam optar para outro curso. E muitos deles foram fazer medicina. Então, ele disse que o médico era o oriundo da bovinocultura. E ele, como médico, dos médicos antigos, ele era uma figura muito interessante. Em certa ocasião, uma senhora, sensorista do elevador da Câmara, e ele falou: senhor dá licença, eu sou doutor Enéas, eu sou médico, estou deputado, posso fazer uma observação para a senhora? Né? As suas válvulas estão angustiadas, a senhora está com problema no fígado, procure imediatamente o médico. Ou então a pessoa andando assim, e fala: olha, licença, estou vendo que o senhor está andando assim, está com problema no quadril, não sei o que. Ele era um médico assim, né? Médico de família, médico antigo, né? E ele, não é, devido à sua característica excêntrica, eu diria, a imprensa injustamente o rotulava como doido, na verdade, apenas excêntrico. Usava barba, tinha característica, falava daquela maneira. E muitas pessoas me perguntavam se no cotidiano ele falava daquela maneira. Ele falava de uma maneira assim, rígida, né? Mas não gritando, obviamente. Mas sempre com muita firmeza, de tal sorte que essa figura que foi constituída, também eu acredito, por causa dos seus óculos, né? Eu dizia: por que o senhor não faz uma operação? Ele tinha mais de 10 graus de miopia. Qual você, doutor? Você tinha quanto? 10,5. O doutor Neste um pouquinho mais. E sem óculos você enxergava alguma coisa? Não, nem ele. Então ele dizia: não, já me acostumei com óculos, acho bom, e não tenho tempo, e não queria. Então ele foi fazendo essa imagem, né, da sua voz, com a sua barba, ele apenas aparava. E quando ele foi acometido de leucemia, e obviamente por causa do tratamento a barba caiu, e as pessoas perguntavam assim: o senhor tirou a barba? E ele falou: não tirei a barba, ela caiu. E o mais curioso é que quando ele ficou sem barba, as pessoas não o reconheciam nas ruas, não o reconheciam na Câmara. E aí, quando ele foi candidato à reeleição, ele utilizou-se, inclusive, o slogan: com barba ou sem barba, meu nome é Enéas. Pois bem, e aí então, dentro desse cenário, dessa figura, né, ou seja, de um ex-militar, de um professor, né, de um médico, de um dirigente da sua categoria, dos cardiologistas, e agora como político, ele, digamos assim, ocupou um vácuo, né, de um pensamento mais à direita, mais nacionalista,
E o seu discurso muitas vezes foi incompreendido, principalmente quando ele fez a defesa veemente da adoção da bomba atômica, né? Ele era muito preocupado com as questões de geopolítica, as questões de segurança, de defesa nacional, e a argumentação dele é, né, nós temos aí um grande território amazônico que gera muito interesse internacional, e se nós tivéssemos a bomba atômica, nós poderíamos frear, que eles pudessem fazer isso. Isso trouxe, vamos dizer, muitas má interpretações em relação ao seu pensamento, e ele ficava profundamente ofendido quando o chamava de fascista. Ele repudiava com muita veemência. Ele sempre respondia que ele era apenas um patriota, que ele era apenas um nacionalista. E então, a partir disso, ele vai para a segunda campanha eleitoral, presidente da República, já no ano de 1994, já teve uma votação mais razoável, e ele consegue eleger a primeira deputada federal do partido, que foi a senhora Regina Gordilho, lá do Rio de Janeiro, que teve o filho assassinado, ficou pouco tempo no partido, mas isso fez com que o partido pudesse ter mais tempo na eleição seguinte. Ele vai para outra eleição, em 98, e obteve uma votação extraordinária, mais de 5 milhões de votos. Para que os senhores tenham ideia, aqui no Distrito Federal ele teve 90 mil votos. Doutor Enéas teve 90 mil votos aqui no Brasil para presidente, e mais de 5 milhões chegando em terceiro lugar, na eleição para presidente. E isso fez 98, o Fernando Henrique ganhou do Lula. E Enéas, terceiro lugar. Isso mesmo, não me lembrava. Exatamente. Ok, tem imprensa 7%? O 7, quase 8. Curiosamente, a mesma votação que o Plínio Salgado teve quando foi candidato também à presidência da República em 1955, com 8% do eleitorado. E isso fez com que acendesse as luzes amarelas, tem que tomar cuidado, E o presidente Fernando Henrique, então, apresentou um projeto de lei que falava sobre a cláusula de desempenho, que a imprensa indevidamente chama de cláusula de barreira. Depois dessa ação, nós fomos ao Supremo, e o Supremo a declarou inconstitucional, e só agora, recentemente, que foi aprovada a proposta de emenda à Constituição, colocando a cláusula de desempenho dos partidos políticos. Ele havia feito um compromisso, dizendo que jamais seria candidato a nenhum outro cargo. Ok? E ele, então, de uma certa maneira, ele descumpriu esse trato. E ele disse que descumpriu porque mudaram as regras. Ou seja, não queriam mais que o seu partido existisse. E ele então observou a grande votação que ele teve do Rio de Janeiro e São Paulo, já que ele ministrava aula nos dois estados e morava no Rio de Janeiro, Laranjeiras, na rua Marquês dos Santos, tinha até do treino Fluminense, contra o time de futebol Fluminense. E ele então resolveu ser candidato por São Paulo, que era, inclusive, o local da sede do partido. Pois bem, e ele então, vendo a votação, ele falou assim: já sei, eu vou ter 1 milhão de votos. E por causa de 1 milhão de votos, no sistema proporcional, eu vou eleger 4 deputados. E ele então escolheu os amigos mais próximos a ele, médicos, um deles é, inclusive, o padre dele, padrinho de um filho, padrinho de outro, pessoas da sua extrema confiança, e um advogado, que era o advogado do partido. Pois bem, e ele errou o seu cálculo, e ele obteve então 1.570.000 votos, dando direito ao Prona, então, de ocupar 7 cadeiras. E aí, curiosamente, só ocupou 6, porque não tinha um 7º candidato. E naquela época não havia cláusula das mulheres, a cota das mulheres, razão pela qual o partido perdeu uma vaga. No recálculo do quociente eleitoral, pasmem, esta vaga foi para o PMDB, e quem ocupou a vaga? Michel Temer. Michel Temer foi eleito na vaga número 70, na última vaga de deputado federal, graças ao não candidato do Pronas à 7ª vaga. E aí, Michel Temer acabou depois sendo vice-presidente, sendo presidente, graças a essa estratégia do Dr. Enéas. E ele então falou:
vou lançar um candidato a estadual que terá 1/3 da minha votação. Ele lançou então a doutora Avanir, que era uma médica, dermatologista, e falou: ela vai ter 300 mil votos. Ela vai ser eleita, nós vamos eleger mais um. Ele acertou o empate, e realmente teve 1/3, mas foram mais de 500 mil votos. E o partido, então, acabou elegendo não só a doutora Avanir, mas como elegeu mais 2 deputados estaduais. No primeiro mês, abandonou o partido e nem ligou. Não dando uma mínima importância para ele. E aí, então, ele vem com a bancada, como eu falei, de 6 deputados, ele mais 5, das quais eu fui incumbido de dar aula para os 6 deputados. Né? Ele, como eu falei, precisou mais de ter 3 aulas, os outros 4 não quiseram, e apenas um deputado, foi o deputado Dr. Limar Máximo Damasceno, hoje meu compadre, né? Ele é padrinho com a filha minha, sou padrinho com a filha dele, ilustre botafoguense também. E aí, então, naquele momento, né, ele recebe um duro golpe. Né? Os 4 deputados que ele elegeu, amigo dele há 30, 40 anos, né, se venderam no famoso mensalão, né, que foi denunciado pelo deputado Roberto Jefferson. E aquilo causou-lhe um profundo aborrecimento, profundo. Não diria uma depressão, mas ele ficou arrasado. Né? Aquela cena do doutor Enéas chorando, né? Comentando que os seus 4 amigos o haviam traído. Né? Ou seja, uma entrada bastante significativa e um valor, né, por mês. Por isso, Roberto Jefferson chamou de mensalão. E ali, então, ele sucumbiu. Eu não sou médico, mas eu acredito que, em parte, o câncer que ele teve foi de contrariedade, foi de desgosto. E ele percebeu, então, ali, como ele era de oposição, ele era apenas um deputado que apertava um botão votando não. Okay? Como ele era muito rigoroso com o tempo, e tudo na Câmara começa atrasado, aquilo o angustiava muito. Ele tinha um sistema muito peculiar. Né? Ele dizia assim: Pouco, você tem 5 minutos para falar. Faz pouco que você deseja nessa audiência. Eu ia falando. Quando completava 5 minutos, ele falava: o seu tempo acabou. Eu não entendia aquilo, porque não tinha relógio, não tinha cronômetro. Como que ele fazia isso? Depois, com o passar do tempo, eu descobri que ele ficava com os 2 dedos assim, ó, o batimento cardíaco dele, ele marcava o tempo. Era uma coisa impressionante. E quando tinha que gravar programa eleitoral, que tivesse, por exemplo, 1 minuto, quanto tempo ele tem? 1 minuto. Gravando. 1 minuto. Não precisava gravar a segunda vez. Era uma coisa assim realmente impressionante, né? Como ele fazia isso. Então, aquele ambiente da Câmara, que as comissões eram marcadas para as 9, começa às 10h30, e aquilo foi o afastando aquele, apesar de ser um deputado mais votado. E ele, então, descobriu que se ele concedesse entrevistas no rádio, na televisão, ele teria um alcance maior. E assim ele o fez. Ele foi algumas vezes no programa do Jô Soares, ele foi no programa do Sérgio Brosman, deu muitas entrevistas no rádio, deu entrevista com o Ferreira Neto, com os outros, e ele descobriu, talvez profeticamente, que esse aí seria um legado maior do que os discursos, né, que ele fazia no plenário, que ninguém ouvia. Ele fez pouquíssimos discursos, né, só mais no começo. Todas as vezes que ele o fez, ele fez com muita contundência, muita veemência, e as taquígrafas falam assim: o melhor deputado é o doutor Enéas, porque ele vai para a tribuna, fala e não tem nenhum erro. Do jeito que ele fala, já está pronto as notas taquigráficas. 0 erro. 0. Ele tinha um vocabulário bastante erudito. Algumas vezes, confesso, eu tinha que estar procurando no dicionário, usava as palavras, né, de adjetivos, né? Mas era um homem, vamos dizer assim, não era soberbo em relação a isso. Era um jeito peculiar dele. E aí, então, certa vez, vendo uma reportagem da televisão sobre o transtorno obsessivo compulsivo que o cantor Roberto Carlos era cometido, e eu observei aquilo e eu comecei a estudar sobre aquilo,
E eu percebi alguns traços em relação ao transtorno obsessivo compulsivo também do Dr. Enéas, não é? Umas manias, né? Nós temos gostos, temos manias, né? E quando esse gosto e mania atrapalha a sua vida, vira toque, né? E aí, qual foi a grande surpresa que eu tive? Nossa, eu também tenho isso. Então eu identifiquei, né? Então, mas o meu, obviamente, era um toque bem pequenininho, né? Pelo menos assim eu acho, né? A minha esposa, quem trabalha comigo, eu não sei, né? Mas enfim, Torcida não botar fogo no toque. não, isso aí é concurso, né? Então ele era comunismo, o carro só podia andar com meio tanque para cima, porque ele achava não correr o risco do carro ficar sem gasolina. Então ele abastecia o carro sempre, diariamente, aqui no Brasil. De tal maneira que ele, lá no âmbito da Câmara, ele tinha poucos deputados com quem ele conversava, né? Ele achava que eles eram muito calmos, mas sem soberba, achava que eles eram muito ignorantes, e eu confesso que eu digo que era um desperdício uma planeta deputada, sinceramente. Eles estavam em outra magnitude, outra esfera, né? Que poderia ser aproveitado melhor como um grande médico que ele era. De uma maneira que uma coisa que me chamou muita atenção, em 2003, tinha assim, um vidro, assim, tampa preta, né? E aí, eu, muito curioso, o que é isso aí? Não, isso aqui é álcool gel hospitalar, porque eu cumprimento muitas pessoas todos os dias, e aí eu posso transmitir doença para as pessoas. Então, há mais de 20 anos, o doutor Né já usava o álcool gel, não esse, né, mas o álcool gel aqui do hospital. E ele tinha um vidrinho, assim, no bolso, né? Ele, no sábado, ele botava assim, umas gotinhas, né? Eu sempre muito curioso, né? Um dos grandes defeitos, né? Eu e o né? Eu não conheci o André. Não, mas você é curioso também. Resultado, aí viu para ele assim, o que é isso que o senhor está tomando? Não, eu tive malária 14 vezes ao norte. Então isso aqui é extrato de quinino que eu tomo para aumentar a minha imunidade. Estou falando de algo há 20 anos atrás. Então eu fico pensando como seria ele, professor, médico, na pandemia, no Covid. É muito, sabe, a opinião dele. Na Câmara tem a vacinação contra a gripe. Um dia eu perguntei para ele assim, doutor Enéas, eu devo me vacinar? Aí ele falou assim, você fica gripado mais de 4 vezes ao ano, de maneira grave? Eu falei, não, eu não tomo a vacina. E por quê? Porque se essa vacina fosse boa, você não precisaria tomar todo ano. Desconfie de vacina que você tem que repetir a dose. Estou falando de algo de mais de 20 anos. De tal maneira, e certo dia, então, ele reuniu na assessoria e comunicou que era portador de leucemia e disse, tenho 6 meses de vida. Que ano foi esse? Estamos em 2006. 6? Não é? Então, ele foi, mesmo doente, ele foi candidato à reeleição, ganhou, os seus votos caíram consideravelmente, ele saiu de 1.570.000, caiu para 400.000, não é? Já bastante debilitado, mas tomou posse em fevereiro, no ano seguinte. E aí então ele falou assim, eu quero morrer no Rio com as minhas filhas. Né? Ele teve 4 filhas, né? Com 4 mulheres diferentes. Né? Então, é o partido da ordem nacional politicamente. Né? Um pouco na desordem, tudo bem. Então, sorte que ele, no mês da sua morte, ele despediu dos funcionários, né? Então, tchau, Diego, eu vou mais um dia, tchau, Yuri, que isso? Não, eu não volto mais. Né? Na semana da morte, o seu médico era o doutor Elimar, esse foi o mais fiel a ele, né? E ele então, e na morte, ele deixou escrito que ele gostaria que fizesse, né? Ele gostaria de ser cremado, né? Ele não queria ser fotografado, não queria ser filmado, ok?
não queria flores, ele dizia que era um desperdício flores, não quero flores, né? E deixou as instruções com a filha dele para que as cinzas dele fossem jogadas lá no Rio de Janeiro. E aí, então, nesse momento eu fui ao Rio e ele então falou assim, tem um negócio para lembrar. E aí ele me deu esse voto que eu estou usando como deputado federal. Ele profeticamente disse, você vai ser deputado, você merece ser deputado, você vai usar o meu voto. E estou aqui usando o voto dele. E uma coisa curiosa, ele pediu então que aqueles 4 deputados traidores não comparecessem ao velório dele. E nenhum deles compareceu. E ele era um homem tão respeitoso, tão elevado, que ele pediu que os funcionários da funerária o descessem pela escada. Ele não queria que os vizinhos dos andares de baixo o vissem morto dentro do elevador. Então só alguém que tem um profundo respeito humano poderia imaginar que ele, uma vez morto, pudesse causar um constrangimento aos seus vizinhos. E aí então ele chegou, quando doente, falou assim, o Prona nasceu comigo e vai morrer comigo. Eu não quero mais. Mas por quê? Se fizeram isso comigo em vida, imagine depois de morto. E eu, como advogado eleitoral, eu fiz o possível para ele não extinguir o partido, mas não teve jeito. E aí, então, foi uma das coisas assim mais tristes, né, como advogado, né, que eu tive que fazer, que foi a fusão do nosso partido, que eu também fui filiado, né, do Prona com, então, o Partido Liberal, né, e virou, então, o Partido da República. Aí agora o Partido da República voltou a ser o Partido Liberal. E ele o fez para exatamente extinguir o partido. Por mais que eu e o doutor Limar pedíssemos, mas não teve jeito. E aí, então, na beira da morte, ele disse para o doutor Limar, eu tenho 2 pedidos. Não refunde o Prona e não lance a minha biografia. Tá? Falou para mim, o doutor Limar. E aí eu tinha um dilema moral. Eu falei assim, bem, se eu lançar um documentário sobre ele, eu estou descumprindo a ordem dele, o pedido dele, eu sempre pensei em fazer um documentário a respeito dele. E aí, então, o doutor Edmar, médico, oftalmologista, lá no Rio de Janeiro, em Piabetá, em Magé, foi atender um paciente, né, um professor, e no consultório do doutor Edmar tinha uma foto do doutor Enéas. E o professor falou assim, nossa, você sabe que eu tenho uma vontade imensa de escrever a biografia do doutor Enéas? Eu, doutor Limar, então você vai fazer. O doutor Enéas pediu que nem eu, nem o Paulo Fernando fizesse a biografia, mas se você quiser fazer, autorizado. E aí então surgiu esse projeto, né? Meu nome é Enéas, e lançado pela Livraria Existência Cultural Editora, uma livraria muito boa lá do Maranhão. E lançando aqui, meu nome é Enéas, eu fiz a orelha do livro e disse para não escrever a biografia, mas a orelha não proibiu, então, tranquilo. E depois pude fazer a revisão do livro e, obviamente, pude ajudar o professor Renato Veloso a entrevistar as pessoas do partido, os seus parentes, os professores que trabalhavam com ele no cursinho, os seus ex-alunos, médicos e políticos e tal. Então é um livro muito bacana, né? A apresentação feita pelo presidente Jair Bolsonaro, de quem o Jair Bolsonaro era fã, né? Então algumas pessoas incautas às vezes querem comparar o doutor Enéas ao Jair Bolsonaro, que é uma coisa totalmente sem pé sem cabeça. Então foi o melhor presidente que o Brasil não teve, o doutor Enéas, e o outro foi presidente. Tem uma foto, né, do grande fotógrafo que o Hugo deve ter trabalhado, conhecido, o Orlando, que fez essa foto sensacional, que é o doutor Enéas e o presidente Jair Bolsonaro, quando eram deputados, né, lá no Salão Verde da Câmara, o doutor Enéas bem baixinho, o doutor Enéas no celular,
e o presidente Bolsonaro à frente prestando atenção. Okay? Né? Uma foto bastante emblemática. Né? Eles fizeram algumas viagens juntos na Antártica. Tem o famoso discurso que o Dr. Ness fala na questão do Estatuto do Desarmamento, e aí faz referências ao deputado Jair Bolsonaro como sendo um dos únicos deputados que estava contra aquela tese. Né? Então ele tinha assim, como eu falei, o nome do cara, ele recebia o Bolsonaro, recebia outros deputados, muitos deputados levavam exames próprios, exame da esposa, da sogra, do filho, para ele analisar, né? E ele atendia, então, entendeu? Uma pessoa assim bastante afável. E aí, então, com a sua morte, né, o partido foi extinto, e aí, quando o Partido da República resolve ser PL de novo, né, e aí obviamente não tem essa expressão, entre aspas, uma desfusão, né, eu então ingressei em ação, já que o Partido da República estava voltando a ser partido liberal, que não tem mais a fusão, eu tentei então a volta para o PRONA, mas eu não descumpri o que ele pediu. Ele disse que não era para refundar o partido. Eu não estou refundando o PRONA, eu estou fazendo a desfusão, ok? Mas infelizmente o tribunal não acatou, né, a minha tese, né? Muitos tentaram pegar carona com o Enéas, então teve coisas muito hilárias, né? O candidato a vereador, aparecido no horário eleitoral, dizia: meu nome é Enéas, uma barba, sou filho do Enéas. Olha, como ele só teve 4 filhos, então tivemos que entrar com ação para impugnar a candidatura desse vereador, foi impugnado. Depois aquele publicitário, Carlos Moreno, que fazia aqueles personagens do Bombril, né, fazia o Bombril do Che Guevara, do Fidel, resolveram fazer, sem autorização dele, uma propaganda do Dr. Enéas, né, vendendo Bombril. Você imagina como ele ficou, né? Agora, ele tinha um momento assim, ele, em certa ocasião, ele foi na TV Record, participar do programa daquela moça, Sabrina Sato, e era uma gincana, uma coisa assim, e a aposta era se o Dr. Enéas subiria ou não no balão com a Sabrina Sato. Se me perguntassem como eu deveria apostar, eu diria: ele não vai subir, mas, por incrível que pareça, ele subiu. Subiu, eu fiquei impressionado com aquilo. Depois ele falou assim: ela me levou às nuvens. Outro dia você falou. Mas isso tem, algumas das coisas não estão no livro, eu estou contando aqui em primeiríssima mão. Você contou, acho que para mim, como presidente, uma história curiosa, que é quando você esteve no Rio, para a morte dele, despedir, ele te deu dinheiro exato. Ah, sim, ele falou assim, para organizar as coisas, né? Deixa R$200 para o táxi, fique com o troco. E ele disse: se alguém, depois da minha morte, você como advogado, vier cobrar alguma coisa em relação ao partido das minhas filhas, é mentira, eu não devo absolutamente nada, eu não tenho nenhuma pendência na vida. Ele era tão rigoroso que, antes de voltar para o Rio, para falecer, ele foi à agência do Banco do Brasil, devolveu as folhas de cheque ao gerente e pediu um recibo para dizer que não tem nenhum cheque dele que ainda pudesse entrar. Ele era muito... Quando ele chegou, eu disse que o deputado poderia almoçar e jantar e pegar a nota na verba indenizatória, ele ficou barbarizado. Mas eu almoço todos os dias, eu janto todos os dias. Como que a Câmara, como que os contribuintes vão pagar o meu almoço? Ele nunca utilizou essa verba indenizatória. Então, ele tinha umas coisas assim, né, curiosas, né? Certa vez, nós tínhamos que ir ao TRE de São Paulo. O TRE de São Paulo era bem pertinho da sede do partido, protocolar o documento até às 19 horas. E ele fazia tudo com muita antecedência, tudo. Então, se o voo dele era 16 horas, 15 para as 2 ele estava no aeroporto. E eu não vi, nesses 6 anos,
ele chegar atrasado em nenhum compromisso, nunca, nenhum compromisso, zero, atrasado. E ele falou para mim assim, nós vamos às 16 horas no tribunal. Eu, tudo bem. Estava para ir andando, inclusive, era muito perto, uns 5 minutos. Aí ele falou assim, não, vamos pegar um táxi, porque pode ter algum incidente na rua, um assalto, alguma coisa, a gente tem que protocolar. Bem, fui perto, o dono do elevador, ele falou assim, não, vamos descer de escada. Fiz, doutor Nézia, não, imagina se a gente ficar preso no elevador, né, e a gente perde o horário. Tudo bem, assim, curioso aquilo. E descemos de escada, vamos lá, no táxi, protocolamos. Na volta, o porteiro falou assim, doutor Enéas, né, o sol do elevador não que quebrou. Ele falou, viu? Eu não te disse. A sua figura é realmente muito interessante. De tal sorte, como eu falei, né, foi lançado aqui um livro. O livro traz a infância dele no Acre, né? Pudemos entrevistar pessoas, né, no Acre. Conseguimos localizar a primeira professora dele, ainda viva, né? A sua adolescência no Pará, a vida dele como sargento do Exército, anestesista, depois ele médico, ele foi uma parte muito rica do livro, que tem muitos depoimentos dos seus colegas médicos, dos seus alunos. Depois, né, uma frustração que ele teve, ele foi presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio, e na reeleição ele perdeu. Ele ficou profundamente decepcionado com essa derrota na reeleição. E ele era um anti-tabagista convicto, né? Não aceitava o cigarro, né? Se ele visse hoje o narguilé nos bares e restaurantes brasileiros, ele ficaria horrorizado, né? Tinha umas coisas engraçadas assim. Ele falou assim, doutor Paulo, devoce, isso não era bom, devoce prisão àquela senhora. O que foi, doutor Nézia? Veja, ela comprou chiclete com o filho, é uma criminosa. Aí ele ia explicar os efeitos do chiclete, quando você masca o chiclete, manda uma mensagem para o estômago, produz lá uma substância para receber os documentos. Então ele era radicalmente contra o chiclete. E se alguém pedisse audiência para ele mascando o chiclete, ele não atendia. Não, pessoa assim, desqualificada. Em certa ocasião, uma secretária ele falou assim, anota aí o número desse telefone. E a moça, coitada, anotou o telefone na mão com a caneta. Nossa, fez o discurso, fui ensinar, mas ele era um professor, falava que faça isso. Tá, né? E com ele eu aprendi um negócio curioso, para ninguém falar assim, né? Muito prazer, assim, prazer só com a minha esposa, com você é muita satisfação. Não admitia que usasse a expressão muito prazer. Então, conforme eu falei, ele era um homem rigoroso, mas não era ranzinza, ele era bem humorado, como todo. Só as pessoas inteligentes têm humor, né? De boa não tem humor, não é verdade? De tal maneira que depois o livro traz as candidaturas dele à presidência, a atividade dele como deputado, né? Os últimos momentos e curiosidades a respeito dele. Mas aí vocês publicam para mim, se eu falar tudo, aí vocês publicam. E aí então eu mandei fazer essa escultura lá no interior de São Paulo, e essa escultura aqui do Dr. Enéas está me acompanhando lá no Itaús. Então, o nome dele era Enéas, homem injustiçado e grande gente. Se quiser matar uma curiosidade, fica à vontade. Mais uma. Esse, o senhor falou que era um desperdício ele como deputado. Sim. Sua visão dele é sido governador, executivo? Eu acho que ele era um mestre, um acadêmico, e que ele poderia fazer conferências pelo mundo todo, ensinando a cardiografia. Porque ele, além de ser médico, especialista, cardiologista, ele era físico. Então ele sabia ler aquelas ondas, né? E as máquinas, as primeiras máquinas, eram da Alemanha. E ele sabia alemão, ele sabia ler o manual do aparelho. Então, ele estava anos-luz em relação aos outros médicos. Né? Então, por isso. Pegando a carona aqui com o professor Minateu,
Ok, você acha que foi desperdício público? Deputados, teria sido um médico. Mas eu pergunto se Enéas, primeiro, duas coisas. Primeira, qual era a posição ideológica política dele? Você só disse que ele achava que não era fascista. Não. Mas o que ele era? Emendando a segunda pergunta. Aí é a Carolina Combinaria. Ele deixou o legado político efetivo, já que ele fechou o partido, mas ele deixou algum legado de ideias, algum legado ideológico, algum legado de projetos de lei? Os vídeos dele, das suas entrevistas, das suas conferências, hoje fazem mais sucesso do que na época. Você tem lá um canal no YouTube, por exemplo, né? Enéas, e tem milhões e milhares de acessos. Eu gosto de muitos, mas tem um em particular que é sensacional. Ele está ministrando um curso, última aula do curso, e o aluno, ele fala assim, alguma pergunta? Ele falou, pois não. O senhor acredita em Deus? Ele, pois não. E ele vai para o quarto, louça, e de maneira improvisada, durante 7 minutos, ele faz uma equação matemática extraordinária. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. O Dr. Enéas explica a existência de Deus com matemática. Então, o legado que ele deixou, não é? Essas pessoas órfãos, né, que não têm nenhum partido político que os represente, não é? E esses jovens aí, YouTube, explicando discurso, também não são equívocos, doutor Enéas. Se ele visse, por exemplo, um deputado colocando uma peruca louca para a tribuna, ele, obviamente, repudiaria veementemente. Seria contundente, né? E se ele fosse do Conselho de Ética, ele votaria, com certeza, para uma punição maior. Mas já uma posição ideológica? Eu diria que ele era um nacionalista, um patriota, muito estabilizante, né? Ele não era muito favorável, ele fez vários discursos contrários, inclusive, à privatização da Vale do Rio Doce, entrou com a ação judicial, inclusive, né? Ele era cercado de homens muito preparados, como o embaixador Adriano Denariu, que era um grande amigo dele, o Dr. Vital Batista, que era um dos principais assessores dele, né? E ele era um homem, digamos assim, um professor, né? Ele ficava lendo o tempo todo, estudando os assuntos, né? Ele apresentou um dos últimos projetos dele, que foi em relação à biomassa, a utilização de combustíveis naturais, a substituição ao diesel, à gasolina, né? Ele apresentou esse projetos, né? Curiosamente, aquele projeto que proíbe que em alimentos tenham cigarro. Não lembra que a gente, quando era criança, a gente comprava um cigarrinho assim de chocolate? Não me lembro agora o nome. Que era feito de chocolate. Acabou de falir a empresa. Foi. Pois é, esse projeto, né, curiosamente, foi aprovado. Né? É proibido hoje. Depois nós apresentamos um projeto aprovado, já com o doutor Elimar, né, que você pegava um documento e vinha assim um carimbo, pobre declarado na forma da lei. Lembra disso, doutor Paulo? Que era um constrangimento muito grande. Isso também foi aprovado. E a inclusão do nome do Almirante Tamandaré no livro dos Heróis da Pátria. Né? Foi feito lá para nós. Então, a atividade legislativa dele foi pequena, porque ele descobriu que não adiantava muito. Ele gostava de ir para a Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional, ele era membro também da CCJ, mesmo não sendo advogado, ele tinha uma cultura jurídica muito elevada, ele era muito preparado, né? As petições eram o contrário, né? Ele fazia apenas revisar, ele era um advogado nato. As petições eleitorais do partido. O Paulo, nessa mesma linha que o senhor já colocado, você falou que o Enéas se cercou de pessoas brilhantes. Sim. Citou o Bautista Vidal, Sim. Que é, de fato, um dos maiores pensadores estratégicos desse país, com a sua obra, A Civilização e Solidão dos Trópicos. E o Enéas foi o primeiro político, que eu me lembro,
a fazer referência a esses minérios que hoje estão em evidência. Exatamente. O grafite, o grafeno, né? A energia solar, essa coisa toda aí. Entre outros pensadores que tiveram durante a carreira do Enéas, qual outro se destacaria? Do porte do professor Batista Vidal. Esse embaixador, o grande Benaimon, o almirante Gandhi, ele gostava muito, uma das pessoas mais próximas da ele. Na última eleição, ele caiu assustadoramente no último voto. Isso. Você explicaria isso aqui? Fazer diferente, não fazer campanha? Primeiro, O carro passou, nos deixou de ser pela decepção, né, do partido ter 6 deputados, 4 abandonaram, um cargo pequeno, perdeu a liderança, perdeu a estrutura da Câmara, e com a doença ele perdeu assim, a sua eloquência, ele ficou desiludido com a própria doença. E pelo fato das pessoas não o reconhecerem também. Pegava um táxi com ele, as pessoas não reconheciam para ele, né, esse barco, né? E aí também, porque tivemos outros candidatos populistas que também tiraram votos dele, de rodovia, etc. Né? Eu diria que foi isso. Ele não fez muita campanha também, só na televisão. Por que ele resolveu continuar trabalhando? Ele Resolveu para prestigiar, homenagear o doutor Ilimar. Disse, eu quero ser eleito deputado, e aí ele achava que ia ter 450 mil votos. Eu vou eleger 2, eu e você. Se eleger só um, você sendo meu suplente, você assume. Só que aí não deu certo a estratégia, porque o doutor Ilimar ficou em terceiro. Uma outra moça, a Luciana, ficou em segundo, uma dentista, e aí quando ele faleceu, essa senhora tomou posse no lugar dele. Ok? Você falou que ele acreditava em Deus. Sim. Ele tinha uma religião, Então, ele como cientista, e nesta exposição, eu falei, nesse vídeo, né, Dr. Enéas, Prova de Existência pela Matemática, ele dizia que era impossível que tivesse tudo isso, as estrelas, a areia do mar, que viesse do nada. Então ele dizia assim, a pessoa que tem mais fé é o ateu, porque ele crê que isso tudo vem do nada, porque ele tem muito mais fé do que eu. Então ele acreditava num Deus cósmico, um Deus criador. Né? Era isso. Mas não frequentava nenhuma denominação, não. Mas no final da vida, o doutor Elimar levou o médico, levou um padre para falar com ele. O doutor Elimar, o médico dele, meu amigo, no final da vida, levou um padre para falar com ele. E ele atendeu. Diga, presidente. Perguntar a respeito também um pouco mais, se aprofundando um pouco mais no pensamento do Enéas. Algumas pessoas falam que está mais próximo daquela doutrina política varguista, trabalhista, enquanto alguns falam que não, ele está mais para o lado integralista, não sei o quê. O senhor, qual lado que mais fica mais próximo? Ele, como era um professor, ele era uma pessoa muito astuta, né? Ele pegava de bom o que havia em cada um. Ok? Então, como ele não tinha assim, uma formação católica diferente do Plínio Salgado, né? Eu diria que ele pegou mais coisas do Vargas, né? Principalmente a questão dos minérios, a Petrobras, a questão nacionalista, do Estado forte, mas ele não fazia nenhuma objeção, nenhuma ressalva aos integralistas também. Mas não diria que fosse integralista. Curiosamente, hoje o professor Verdadeiro falou sobre as funções das coisas da máquina, e nesse sentido ele tinha uma boa assim, consciência das coisas rápidas, e sim mais assim, um projeto, as áreas que ele gostaria de desenvolver no Brasil. As emendas dele, não perdia tempo com o prefeito, nem com o vereador, ele achava que aquilo ali era um curso de corrupção. As emendas dele eram emendas todas estruturais, era em relação à defesa nacional, à soberania, ao programa espacial brasileiro, ao programa da Antártica, era mandar recursos para botar o
o elevador novo no HFA, Banda de música. gostava muito de botar recursos para orquestra sinfônica, banda de música. Era essa a linha de atuação dele. Mas às vezes, projeto profítico. Presidente. O conheço a doutor Ernesto e já li o seu não livro, sua não biografia. Para não descumprir a promessa, na verdade, eu deveria ser coautor, né? Mas não é bom, mas é coisa. Mas me veio uma curiosidade que não percebi no livro, mas me veio agora. Como você e o doutor Ernesto somos bem-humorados, eu queria saber o seguinte: qual o andar que o doutor Ernesto morava? No quarto andar. Ah, tá bom. Aquela aula de fundo. De escada. Era só essa, para quebrar Tá certo. um pouco essa. Diga, Tadeu. A gente recentemente teve um ministro da saúde cardiologista, inclusive foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologistas. Que está no livro. Do Queiroga. O doutor Marcelo foi nos entrevistados. Foi aluno dele. O senhor teve com ele, Sim. enquanto ministro, e qual foi a conversa? Eles tinham relação? Qual foi a conversa? Não, ele era um ex-aluno, um homem bastante prestigiado dentro da cardiologia, que chegou a ministro, né? Então ele gostou da ideia de ter uma biografia do seu ex-professor. Lisonjeado por tê-lo entrevistado. Paulo, eu tenho uma curiosidade. Você também assistiu uma vez o Diante Resposta do Enéas com o Jô Soares. Sim. Você lembra daquilo? Então o Jô Soares foi muito agressivo com ele. Exato. Ele falou: o senhor vai ter tantos minutos para dar a sua resposta. Aí ele ligou, parece que um cronômetro. Né? E eu não sei por que o Enéas entrou com aquele recurso para poder ter o direito de resposta naquele programa. Porque o Jô Soares estava fazendo uma série de entrevistas com os penitenciários, e só aqueles que tinham uma maior pontuação nas pesquisas. O doutor Enéas então reclamou, e ele tinha razão, tanto é que ele chegou em terceiro. Mas depois ficou um clima amistoso com o Jô Soares, que o convidou várias vezes, e um dos programas, inclusive, o doutor Enéas faz o exame de eletro do Jô Soares. Ele, com aquela gordura toda, botou aqueles aparelhinhos, né? Eles ficaram amigos. E depois, já o Jô Soares, tendo saído da televisão, numa entrevista, perguntaram quais tinham sido as entrevistas que acho que o mais impactante. Ele falou que um foi do médico Seire, né, da vacina para o Milite, e citou o doutor Enéas como um dos entrevistados que ele mais gostou. Diga, Velar. Boa noite a todos. Estou um pouco atrasado. Primeiro, parabenizar o senhor hoje pelo excelente pronunciamento, um reduto complicadíssimo sobre a campanha da fraternidade. Deve ter tido muita repercussão. Eu me parabenizo porque eu conheço o senhor há 35 anos nessa luta. Sua primeira campanha, lá deputado estadual, dormindo num colchão inflável. E conheço da sua trajetória, conheço da sua atividade política, e conheci também o doutor Enéas. O doutor Enéas, 3 coisas que ele me deixava. Ele, na verdade, eu sou fanático por relógio, ele não. Ele tinha um relógio quebrado, só tinha aumentado a pulseira, lembra? Exatamente. E ele usava o tempo aqui no batimento cardíaco, mas também ele olhava nesse relógio, era 5 minutos. Acho que ele podia ensinar para os deputados. Tinha uma coisa curiosa, né? Que as audiências dele eram 5 minutos, 10 minutos. Se fosse um assunto muito importante, ele aumentava. Ele falou assim: se passar disso, você conversa com o Tiquinho. E ele conseguiu ficar mais do interruptor. Outra coisa interessante naquela época já, ele já se passava algo na mão toda hora. Ele pegava na maçaneta e pegava na mão. E ele ficava meio assim, pegando na mão das pessoas, que ele disse que era um meio de proliferar, entendeu? É interessante. E ele era um cara de um cidadão assim, completamente diferente do que eu já conhecia. Assim, Paulo é um predestinado, tem convidado como o doutor Enéas, a escola. Se tiver algum vegano aqui, não fique chateado. Não E ele- confie e ele quem era- não come carne. Quem não come carne, encontraria na natureza humana. Ele falava algumas coisas, que ele falava que se o cidadão tinha apelido, Estela, não confiasse naquele cara não. Então se o cara tinha um apelido, não Um dia eu confiasse tava com nesse ele. cara também. Aí o colega disse assim: Paulinho, ele ficou
bravo comigo. Não lhe deixe ninguém chamar de Paulinho. Seu nome é doutor Paulo Fernando. E ele não usava o apelido. Ele nunca chamou Lula de Lula. Só chamava de Luiz Inácio. Excelente. E ele fala assim, não confie em quem tem apelido. Excelente, só para terminar, eu parabenizá-lo, que o senhor tenha bastante sucesso. O senhor, na verdade, os políticos dizem que é melhor ser de oposição para aparecer mais, né, do que na situação. Então, desejo muito sucesso, força e fé. Aquilo lá tinha que levar lá, na verdade, um padre exorcista hoje naquela sessão, porque misericórdia. Parabéns a todos por proporcionar esse lançamento aqui do Dr. Ernesto. Doutor Paulo, nosso deputado federal, creio que chegou a hora, o senhor já está pronto para terminar, mas as perguntas iriam continuar. Mas quem quiser perguntar. Mas nós temos algumas regras que o senhor também. Então, eu queria agradecer muito a sua excelente palestra. E aqui no Instituto, o doutor Antônio Testa, que organiza essas palestras, tem tido muita felicidade na escolha dos palestrantes. E nós estamos muito satisfeitos com isso, tê-lo como acadêmico do Instituto e, além disso, como deputado federal, nos representando naquela casa, e espero que o senhor, tenho certeza, não espero, usará muito do comportamento e da inteligência que o doutor Enéas trabalhou pelo país. Muito obrigado. Eu tornei uma pessoa melhor depois que eu convivi com ele.